Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Está Morto. Eu queria pedir para você se inscrever nesse canal e também para que você curta esse vídeo. Afinal de contas, isso aqui é de graça para que a gente possa apenas levar o Evangelho. E eu te peço só isso, que você compartilhe com amigos se isso aqui faz sentido para você. Amém? E que Deus te abençoe. Junto aqui comigo nessa nossa leitura de hoje, nós vamos ler Marcos 12, amém? E que Deus fale grandemente a teu coração, em nome de Jesus, amém? Marcos capítulo 12, a parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse dele dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou, e a este mataram muitos outros, e enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Estava ali ainda um, seu filho amado, e este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão a meu filho? Mas os tais lavradores disseram entre si, esse é o verdadeiro, ora, vamos matê-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Lembrando que essa parte a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso está lá em Salmo 118, versículo 22 ao versículo 23. Então, até se você for ler lá, vai estar escrito isso aqui. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A pedra que lá em Daniel a gente vê que a pedra que derruba o quê? Aquela estátua. Amém? Derruba a estátua. É a rocha, é Cristo. E Jesus diz sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. A pedra é quem? A pedra é o próprio Cristo. A palavra. Deus edificou a sua igreja sobre Cristo e sobre o fundamento apostólico. E a gente vê aqui nesse texto aqui uma coisa interessante, que Jesus denuncia, porque eles que deveriam ouvir a mensagem e crer, estavam perseguindo aqueles que levavam a mensagem. Estavam insultando aqueles que eram portadores da mensagem. E é sobre isso que Jesus trata aqui. É uma denúncia a eles, aqueles que ouviam e não entendiam. Mas veja que Jesus trata com os líderes muito mais. Amém? Deus, pode ver que Deus, por meio de Cristo, falou com muitas pessoas e muitas pessoas creram nele. Mas, tanto judeus ali, né, que viviam na região e tudo mais, mas a gente vê que os líderes religiosos daquela época perseguiam Jesus e não criam nele. E a gente vê por isso que fala tanto de matar os profetas, fala tanto de matar Jesus. Nessa parábola aqui, nessa coisa aqui, que não é somente uma parábola, né? É uma realidade, amém? A gente tem que entender que aquelas parábolas que Jesus conta, na verdade, são realidades que ele conta de uma maneira mais óbvia, mas ao mesmo tempo mais mascarada para as pessoas ouvirem, entendeu? A questão do tributo. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é essa efígie e inscrição? Responderam, de César. Disse-lhes,
Então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. O que Jesus está contando aqui? Existem muitas pessoas hoje que querem fazer as coisas de Deus, mas não entendem, não sabem separar e não sabem dar aquilo que é de Deus e dar aquilo que é do Estado. Então, às vezes as pessoas acham que nós não temos nenhuma responsabilidade com o Estado e Jesus diz que não. Nós devemos pagar os nossos tributos. Esse texto aqui nos mostra uma coisa muito interessante. Esse texto nos mostra que nós devemos cumprir com todas as nossas responsabilidades, tanto as do reino, dar a Deus o que é de Deus, quanto as desse mundo, dar a César o que é de César, ou seja, fazer pagamento dos nossos impostos, fazer as coisas certas diante da sociedade também, entendeu? Os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como uma esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo deposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Laborais em grande erro. Veja, essa passagem que Jesus citou é Êxodo 3, versículo 6. E aqui Jesus estava numa questão, indagando com eles a questão de... Eles estavam perguntando se você casasse com várias pessoas, né? Uma pessoa, você casou e a pessoa morreu, casou de novo, a pessoa morreu. Qual das pessoas você ia estar casado quando ressuscitar? Jesus explica que quando a gente ressuscitar dos mortos, ou seja, quando nós partirmos e um dia nós ressuscitarmos, quando ele voltar de novo, a gente sabe que Jesus vai voltar um dia, e quando ele voltar, num abrir e piscar de olhos, nós seremos ressuscitados. Num abrir e piscar de olhos, seremos ressuscitados. E arrebatamento não vai ser em um abrir e piscar de olhos, mas vai ser assim, todo olho o verá. Mas a ressurreição dos mortos vai ser num abrir e piscar de olhos. Então, e nesse um abrir e piscar de olhos, nós vamos ressuscitar, e aí nós não vamos casar nem se dar em casamento, amém? Nós hoje, nessa terra aqui, nessa vida aqui, até que Cristo volte, nós aqui podemos entrar num contrato e afirmar um contrato de casamento entre ambas as partes e fazer um casamento. Mas no reino, quando Cristo voltar a estabelecer o reino, que não quer dizer que nós já não temos o reino, nós temos o reino sim, só que o reino de Deus hoje está dentro de nós, e nós estamos levando o reino, o evangelho do reino. Só que quando Cristo voltar, ele vai ser o rei que vai governar todas as coisas. E lá quando Jesus voltar, nós vamos ter um corpo ressuscitado. E aí nós não vamos casar e dar-se em casamento. Amém? Porque nós vamos ter um corpo novo, nós vamos ter uma nova roupagem lá na glória. Mas até esse dia, nessa era que nós estamos hoje, nesse momento de hoje, nós podemos casar, dar-se em casamento com uma esposa. E aí, só que perante Deus é o seguinte, é até que a morte os separe. Então, quando a morte, vamos supor que esse aqui é o contrato de um casamento. Quando a morte, uma das partes morre, o casamento é desfeito, acabou o casamento. Enquanto eles estão vivos pela lei de Moisés, pela lei de Cristo, eles têm sim que cumprir um contrato entre ambas as partes, perante Deus e perante os homens. Mas quando eles morrem, uma das pessoas morre, a pessoa é livre para casar de novo. E aí, quando ela ressuscitar, ela não vai estar casada nem com uma pessoa, nem com outra. Por quê? Porque nós vamos ser como os anjos. Nós não vamos se dar em casamento. É isso que Jesus está falando aqui. Amém? O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal
de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, Deuteronômio 6, 4, 5 e Levítico 19, 18, tá? Então, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é os mandamentos de Deus. Lembrando que em todo o tempo, tanto Jesus, quanto Paulo, quanto todos os apóstolos estão citando coisas do Antigo Testamento para reafirmar a nova aliança. Então a nova aliança, ainda que nós na nova aliança não estamos debaixo da tutoria de Moisés, nós entendemos que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino. Então, sim, os apóstolos falavam da lei de Moisés em todo o tempo quando eles estavam pregando. Sim, quando Paulo pregava, quando Jesus pregava, eles falavam de coisas da lei de Moisés e eles explicavam o sentido completo daquilo para os dias de hoje. Claro, você tem judeus e gentios, algumas coisas são diferentes, sim. Então olha como que é interessante, eles falam os mandamentos, Jesus fala os mandamentos. E ele diz aqui, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, deixou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Uau! Isso também está lá em Lucas 10, 25 ou 28. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Então, Cristo, filho de Davi. Porque Cristo é da linhagem de Davi, então ele é filho de Davi. Por que ele é filho de Davi? Porque ele é o descendente de Davi. Então ele era chamado de o filho de Davi. Mas Davi chama Jesus de Senhor. Davi chama, aliás, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi considerava, aqui ó, o mesmo Davi chama Senhor, como pois é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Por que a grande multidão o ouvia com prazer? Porque é ele seu filho. O que isso quer dizer, meus amigos? Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Então ele é Senhor de Davi. Mas ao mesmo tempo que ele é Senhor de Davi, ele é filho de Davi, porque ele, como homem que veio em carne, o verbo se fez carne, ele é descendente de Davi, mas ele sendo 100% Deus, ele é Senhor de Davi. Então ele é descendente de Davi, mas ele é Senhor de Davi, porque é isso que nós vemos, nós entendemos, amém? Jesus censura os escribas e ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças e nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre, assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles
ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então veja, essa mulher deu tudo. E ela mostra o caráter da nova aliança, que depois vai ser estabelecida. Tudo é do Senhor. E ela deu tudo, mostrando que ela deu mais que eles todos, porque os outros deram no que estava sobrando. Ela deu tudo. Hoje, na nova aliança, tudo pertence ao Senhor. Todo o nosso dinheiro é ofertado ao Senhor. É claro que você não vai pegar agora, o seu salário vai dar 100% na igreja, até porque isso é ilógico, você tem contas para pagar. Mas o que isso quer dizer? Que você tem um dinheiro e esse dinheiro ele é todo do Senhor. E o que essa mulher fez foi louvável, porque ela não pensou em si mesma. Ela deu de todo o coração. Dentro de um contexto de ordem dos livros, né? A gente vai ver o seguinte, meus irmãos. Deixa eu achar aqui para vocês. Ó, a gente vai ver que a ordem é um pouquinho diferente dos... A gente vai ver que a ordem é um pouquinho diferente dos livros. A gente vai ver que o primeiro livro é Tiago, do Novo Testamento. E o último livro tá certo, é Apocalipse. Mas a gente vai ver que a ordem é um pouquinho diferente entre os livros, tá? Mas a gente lê nessa ordem porque é a ordem para ficar mais fácil de entender. Fácil de entender, entre aspas, né? Mas é uma maneira de você se organizar melhor. Mas a gente vai ver mais para frente sobre isso, sobre ofertar com o entendimento correto. Enfim, Pai, Deus, obrigado por cada um que está assistindo aqui. Obrigado porque nós somos ministros teus, Pai. E nós queremos viver 100% para Ti, Pai. Assim como essa mulher que deu tudo que tinha, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua glória. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor por nós. E que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu! Beijo para vocês. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Valeu. Fui.